de Ouro Fino, de Inconfidentes, de Minas Gerais e do Brasil. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que vai falar para a gente sobre stalkear, um assunto tão polêmico e tão atual nos dias de hoje. Qual é o limite entre o interesse e a invasão? A invasão. Hoje o doutor Enéas está aqui, que é um assunto já que a gente vem falando, a gente já trouxe esse assunto aqui, e o interesse foi tanto que a gente trouxe mais esse assunto para discutir. Perfeitamente, Deise, uma satisfação imensa estar aqui com você e falando aí para todos os telespectadores aí e levando conhecimento, né? Porque o stalking está na onda. Então, é recente, que é uma lei de 2021, né? Que acrescentou o artigo 147A do Código Penal. Então é isso, vamos lá. Então, o que é o stalkear, né? Porque nas redes sociais a gente gosta de ser seguido, a gente gosta de ter visibilidade. Nós, por exemplo, gravamos esse programa, fazemos o programa na esperança de ser visto por um telespectador, de levar assuntos interessantes, de ser visto, né? Todo mundo gosta de ser visto, né? Todo mundo gosta, principalmente levar conhecimento, né? Levar A melhor coisa é a gente transmitir aquilo que a gente sabe e não guardar com a gente. Né? Exatamente. Isso é que eu penso. Esse compartilhamento de informações, de fotos, de assuntos, gera interesse do público, né? Só que a gente tem o interesse de compartilhar só um lado da nossa vida. E em que momento que a vida privada, quando a gente quer ter menos visibilidade, em que momento que isso passa a ser uma invasão de privacidade e passa a ser crime? A partir do momento em que você, por exemplo, é perseguida, questionada, vamos dizer, você encontra na rua com uma pessoa que conhece você, que você está no seu momento de tranquilidade e tal, e você não dá aquela atenção que a pessoa queria. A pessoa vai nas redes sociais, começa a falar mal de você, começa a te perseguir, falar coisas indevidas, falar coisas que não aconteceu. Aí, a partir desse momento, já se torna um stalking. E também na rua, aquela pessoa que perseguir, vê onde você vai para ela chegar também. Você está no restaurante, ela chega também e já ou fala alguma coisa, ou já te perturba, tira a sua privacidade. Isso aí é stalking. Muito bom. Essa informação leva a gente a refletir por que a gente quer ser visto, né? E até que ponto. Até que ponto, as perfeito. pessoas são simpáticas na rede, faz o social, querem ser vistas felizes em bons momentos. Mas há momentos de privacidade em que a pessoa não está esperando ali tanta visibilidade, né? Você está em casa, você está fazendo uma compra no supermercado, você está no seu trabalho, vamos falar do trabalho também, porque stalkear em trabalho. Stalkear trabalho que existe demais, demais. Então, o termo stalkear ele é amplo, né? Ele serve Muito tanto amplo. para as redes sociais quanto para o trabalho Quanto também. para o trabalho e quanto para a sua vida em sociedade, vamos assim dizer, porque você tem que ter o teu momento de lazer, o teu momento de ir no supermercado, enfim, de ir no seu dentista, enfim. Você, se está andando na rua, aquela pessoa está te perseguindo, está te procurando, está procurando os seus passos para estar atrás de você, vamos assim dizer, isso aí é stalking. Então, mas na rede social é muito fácil a pessoa se esconder atrás do computador. E tá lá ó, acusando, tá lá comentando, fazendo comentários maldosos daquelas pessoas que vivem de expor a vida na rede social. Esse é um caso. Mas existe um outro caso também que as pessoas vivem e pouco se fala. É no trabalho, quando o chefe fica olhando a hora que você entra e você sai os minutos, tem aquele colega de trabalho que está sempre comentando, olha, chegou atrasado, hein? Aquela pessoa que não te deixa sossegado para trabalhar. Isso aí é stalking e às vezes até mesmo o patrão não está sabendo, porque às vezes o chefe está trabalhando, para você pedir conta, você sair, porque às vezes ele quer colocar do seu interesse, da sua família, enfim, então ele vai te perseguindo para você sair do trabalho. Nessas condições aí, há o stalking e há indenização por danos morais, desde que você construiu provas, desde que você tenha provas. Porque o falar também não é tão somente falar, você tem que ter prova, você tem que ter um BO, você tem que ter testemunha, no caso,
do trabalho, você fala com um colega, olha para você, o que está para você acompanhar o que está acontecendo comigo, presta atenção. Aí é uma prova que você está Então, constituindo. tem indenização, né? Então, nesse caso aí, indenização por danos morais, aí entra no trabalho. E se aquele stalking, ele passar a ser perseguido, você passar a ser xingada, você a querer acabar com a sua vida, que muitas vezes as pessoas pensam nisso, né? Aí entra o artigo 147A do Código Penal, que você tem que fazer um BO, e nesse BO você tem que manifestar o interesse de representar. O que é? Porque é uma ação privada. Agora, então você tem que representar. Doutor Enéas, uma questão que gera polêmica. Juridicamente, esse é um fato, ele entende muito bem das leis, sabe como levar, como conduzir um processo e sabe que é um assunto muito sério. Mas cá entre nós, opinião pessoal. É um desconforto muito grande e é na contramão da evolução da sociedade, do trabalho, porque as empresas mais modernas hoje em dia, a gente fala de Apple, de empresas aí que têm um certo nível mundial muito grande, elas têm liberdade, né? O funcionário mais produtivo entra a hora que quer, sai a hora que quer e tem um nível de produtividade muito maior, né? Por quê? Porque trabalha feliz, tem liberdade, né? E hoje o que se vê são empresas que ficam rígidas em relação ao horário, cobrança, isso vira um ambiente tóxico, né? A partir do momento que a pessoa é muito cobrada no trabalho, torna-se tóxico, ele não produz. A partir do momento que a pessoa é perseguida no trabalho, ele não consegue produzir. Então, quando aquela empresa tem a filosofia de trabalhar com liberdade para o funcionário produz muito mais do que... trabalha com alegria, porque trabalha com alegria, trabalha com satisfação, não é cobrado, não tem aquele chefe perturbando, cobrando, exigindo coisas que às vezes nem é para o funcionário fazer. O chefe está ali cobrando daquilo que nós falamos, voltamos lá anteriormente. Porque às vezes o chefe não é contente com aquela pessoa porque ele quer que esteja outra pessoa naquele lugar da sua confiança, enfim, do seu modo de vida. Também, não é somente isso, porque o que acontece é que o que a pessoa não se permite ou não foi permitido para ela vai passando e reproduzindo comportamentos que foram tóxicos. Né? Então, a dona Joana aqui, ela quis se identificar só como dona Joana, ela é de Varginha. A dona Joana contou a história dela aqui para mim, diz que trabalha há 7 anos numa empresa, que sempre foi muito bem remunerada, teve uma boa relação com o chefe dela e que teve um momento da vida dela que ela teve no trabalho, que ela teve que discordar do chefe. E que a partir do momento que ela discordou do chefe, ele começou a negar a ela as situações, começou a impedi-la de crescer no trabalho, começou a mandar e-mails muito grandes de coisas que eram resolvidas com uma frase diretamente. Ele começou a mandar e-mails muito grandes com pessoas em anexo querendo criar provas. Né? E ela está muito desconfortável porque ela não está tendo sossego para trabalhar tranquilamente. Ela disse que já tentou conversar, resolver isso de outra forma, mas ainda não é o caso. Essa Anitta veio participar com a gente. Participar com a gente. O que é? Então, nesse caso dela aí, especificamente, de estar mandando e-mail, de estar criando situações, ela tem que ir arquivando esses documentos. Amanhã ou depois, se ela for mandada embora do trabalho, ela tem um caminho e tem as provas que ela foi perseguida para poder gerar essa situação dela ser mandada embora e pedir o dano moral. E a indenização, né? Perfeitamente, a indenização da empresa e não do chefe. Ela prova que o chefe presume-se ser o responsável direto que está abaixo do dono, está ali para cobrar. Né? Então, mas qual que é o limite entre a cobrança verdadeira, que faça sentido, e esse stalkear, que é o crime? Porque, olha, ela disse que vai trabalhar, que gosta dos amigos, que gosta de trabalhar, ela teve apenas esse mal entendido com o chefe e agora ele fica... Nesse caso, se ela está contente com a empresa, ela pode fazer um BO. Ela pode fazer um BO e partir para o lado criminal.
Dentro do lado criminal, vai exclusivamente não na empresa, exclusivamente no chefe, porque daí está sendo stalkeando. Eu posso até tomar a liberdade aqui e ler para você aqui o artigo 147A do Código Penal, que foi instituído pela lei de 2021. Ele deixa muito claro. Aqui, eu já tenho ele aqui, quer ver? Olha lá, o artigo 147A do Código Penal. Perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, é isso que está acontecendo com ela. Ela tem que fazer um BO e deixar muito claro aqui que é pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e que somente procede mediante representação. Então, ela tem que representar, provar e até o final com o processo, e ele pode pegar, o chefe pode pegar prisão e ter que pagar indenização. De 6 meses a 2 anos e mais multa. E ainda essa multa também pode ser revertida para ela a título de dano moral. E é a empresa que paga ou o chefe exclusivo? É o chefe exclusivo e não a empresa. Dano moral, hein? Porque ela está processando o chefe pelas perseguições dos documentos que ela tem. Olha, a dona Maria me relata aqui que ela está sendo colocada num ambiente isoladamente, que ela está sendo tirado aparelhos dela de trabalho, que ela está ficando ali sem serviço, que está tirando os contatos dela. A gente percebe pela carta, ela está angustiada porque ela quer trabalhar, é uma empresa que ela gosta, ela tem pessoas ali que trabalham junto com ela, que vê essa situação. Mas psicologicamente, o dano psicológico disso é de uma toxicidade muito grande e realmente tem que ter danos morais nesse caso, porque as pessoas, quando elas trabalham, elas estão fazendo dinheiro, elas querem reproduzir felicidade, querem ter um ambiente gostoso, querem se sentir realizadas no que fazem e ter trabalho para fazer com condições. Se o chefe não gostou, e às vezes é uma coisa tão pequena, às vezes você vai ter, não vale nem a pena, sabe? Ter uma situação assim, perfeitamente. Né? Então, nesse caso, exclusivamente aí, ela está tendo um abalo psicológico. Nesse abalo psicológico entra aqui, né? Ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. Ele está ameaçando a integridade psicológica dela, porque muitas pessoas ficam até doentes. Fica, porque é uma ocupação, porque você está no ambiente do seu trabalho, você passa a maior parte do tempo no ambiente de trabalho. A dona Maria falou que ela passa lá 8 horas, 5 dias na semana. 8 horas, 5 dias na semana, você tem que produzir, você tem que estar feliz, você tem que estar no ambiente onde você está se realizando como trabalho. A pessoa que trabalha só pelo dinheiro está muito infeliz. E a gente, para poder produzir, fazer o país crescer, a economia rodar... A gente tem que trabalhar por sacerdócio. O dinheiro é a consequência. A gente tem que gostar daquilo que a gente faz. O dinheiro é consequência, automaticamente vem o dinheiro. Desde que a gente produz, a gente gosta daquilo que faz. Eu mesmo gosto mais do que eu faço. Eu sento para fazer uma peça que a gente fala, que é a petição para iniciar o processo, eu não vejo a hora passar. Quando já foi 2 horas, 3 horas, já foi o dia, eu já passou da hora do almoço. Por quê? Porque eu gosto daquilo que eu estou montando. É um advogado que vive lutando por causas de justiça. Graças a Deus. E olha, uma experiência enorme, sabe muito bem do que está falando, sabe muito bem do que é o trabalho do advogado. Por isso que é bom a gente trazer essas informações. Porque toda profissão, você tem que trabalhar nela por sacerdócio. Você escolheu aquilo, você tem que mergulhar de corpo e alma, vamos assim dizer. Porque daí você vai prestar um bom serviço e todo mundo que te procura, todos aqueles que te procuram para ter o seu serviço, vai sair contente falando bem de você. Porque tanto você atendeu bem, falou positivo na hora que precisa, porque tem hora que você tem que falar positivo, falar para o cliente, ó, não é desse jeito, deixa eu falar porque você está interpretando totalmente errado. É isso, isso, isso.
Então, me ouve e guarda o que você sabe, porque eu vou só conseguir ganhar a tua causa, só vou conseguir resolver o teu problema de acordo com o trilho que eu estou tomando, o A caminho boa que eu estou orientação, tomando. nesse caso, você é o que guia, é o chefe. Sim. E é tão importante o trabalho do chefe porque ele tem uma posição importante na vida daquela pessoa. Ou seja, conduzir aquela vida, aquele caso. E no caso, o chefe no trabalho, a dona Maria me relata aqui que ela estava tendo até uma tristeza em trabalhar porque ela estava sendo isolada e estavam tirando pessoas da vida dela. No seu caso, o contato com outros advogados, com as pessoas, é o que faz o trabalho ser feliz. E ela está sendo podada disso, então ela se sente amputada na alma. Perfeitamente. Ela está sendo sangrando a alma, né? Vamos falar assim. Ela está sendo sangrada todo dia ali, todo dia está uma faca espetando ali. Todo dia o chefe mandando e-mail que chegou 5 minutos atrasada. Todo dia um colega falando para ela que é onde que ela estava, que ele viu ela, que ele vai contar para o chefe, que não pode, isso, que aquilo. As pessoas precisam de paz. Ou que foi tomar café e demorou. Ou que foi almoçar e demorou. Então, quer dizer que nós temos... Foi ao banheiro, demorou. Isso acontece. Isso acontece. Então, aí tem o dano moral pela empresa, dependendo da situação, e dependendo da situação, provando aquela pessoa que está perseguindo que fica configurado o stalking. O stalking. Então, o stalking é crime. É crime. Está no artigo 147-A do Código Penal. Foi criado pela lei, me falha a memória, 14.121, se me falha a memória, mas que inseriu o artigo 147-A no Código Penal. Então, pode ser preso. De 2021 para cá, tornou-se crime. E pode ser preso. E pode ser preso. E a pessoa pode ser indenizada. Perfeitamente. Muito bom, muito bom. Olha, a gente fala para o público e a gente gosta de um certo nível de stalkeamento, porque aqui a gente divide conhecimento, a gente quer que a identificação com o seu problema, que sempre traz para a gente, igual a Dona Maria, que chegou até a mim, chegou até o Enéas através de mim, trouxe, né, uma profundidade de assunto aqui, que juridicamente... E esse assunto, juridicamente falando, ele é muito extenso, tem muita coisa. Nós vamos voltar a falar mais sobre esse assunto. Voltaremos a falar mais. Beleza, é isso daí. Estamos aqui sempre às ordens, beleza? Por participar, Deus abençoe. E lembre sempre, a gente tem que botar limite nas relações, nos trabalhos, até onde a gente vai e até onde a gente deixa o outro ir também. Perfeitamente, é isso. Concluiu tudo que nós falamos aqui. Um abraço, pessoal. Tchau. Beijos, até a próxima.